Primeiramente, uma boa tarde. Obrigado pelo convite, Marco Túlio. Prazer poder ajudar você nesse evento tão fantástico que é a Sobrice. Queria agradecer a Candy pelo convite também. Então, o tema que me foi pedido foi do tratamento do uso do stent Aclino, né, no tratamento da hipertensão intracraniana idiopática. Então, esse aqui é o nosso grupo lá do Instituto do Cérebro. Só é possível a gente estar aqui, eu estar aqui hoje, porque a gente tem um grupo coeso, né? Todos os casos que eu vou mostrar foram feitos por todos nós. Então, esse é o nosso grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu vou fazer uma rápida introdução para a gente entender o que é a doença, e eu usei essa revisão sistemática para poder me guiar no que a gente tem em relação à atualização do tratamento dessa entidade, que ela já é melhor entendida, mas ainda não é totalmente entendida, tá? Então, a gente tinha essas três denominações: pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana benigna, hipertensão intracraniana idiopática. Esse termo a gente não usa mais, hipertensão intracraniana benigna, não, porque isso não tem nada de benigno, né? A gente vai ver quais são as apresentações que a gente tem. Normalmente são pacientes jovens com quadro clínico neurológico severo, perda visual, cefaleia refratária, tinnitus, que são quadros clínicos que às vezes a gente tem dificuldade de manejar, né? E esses pacientes chegam já com um sofrimento muito longo, né? De longa data por conta disso. Então, ela é caracterizada por um aumento da pressão intracraniana, com a composição do líquor normal, né? Você não tem hidrocefalia, você não tem efeito de massa. Mais à frente eu vou mostrar para vocês quais são os critérios. É muito importante a gente saber qual paciente que a gente vai tratar, porque senão, se a gente não tiver a indicação precisa, o nosso tratamento não vai ser efetivo e a gente vai acabar colocando a culpa no tratamento da não resolução dos problemas. Então, isso foi descrito a primeira vez por Klink em 1893. Recording in progress. E depois foi aperfeiçoado, digamos assim, mas estudado pelo Walter Dange, que é um dos pais da neurocirurgia, em 1937, né? A epidemiologia: mulher, isso a gente já sabe, mulher com excesso de peso na idade fértil, né? A taxa anual nas mulheres a taxa anual global, né, é de 0,9% por 100 mil, e em mulheres com excesso de peso, 19 por 100 mil. Então a gente já começa a entender que a fisiopatologia dessa doença está associada ao excesso de peso, né? Então, assim, aqui a gente consegue ver a obesidade, né, e as lesões de seio, e a apneia do sono são fatores de risco para a gente poder desenvolver essa doença. Então, a obesidade aumenta a pressão intracraniana, aumenta a pressão intrapleural. Com isso, vai aumentar a pressão venosa, né, e vai causar um aumento da pressão intracraniana. A estenose de seio, que é exatamente a área onde a gente pode atuar, ela vai causar uma diminuição da drenagem venosa, também causando hipertensão intracraniana. E a apneia do sono é um outro fator também que ajuda a causar essa doença, porque ela causa hipercarbia, faz uma vasodilatação cerebral e, por si só, também aumenta a pressão intracraniana. O que eu quero mostrar para vocês aqui? A doença ela é multifatorial. Não adianta a gente achar que colocando um stent simples, a gente vai conseguir resolver o problema do paciente. Então, é muito importante a gente ter equipe de neurologia, equipe de cefaliatra, tudo isso junto com a gente. Porque, às vezes, a gente vender a ideia de que um stent vai resolver a vida do paciente, a gente vai acabar tendo um desajuste de expectativa e realidade com os pacientes em relação a isso, né? Achados clínicos. O principal achado clínico é dor de cabeça, né? A gente tem também as perdas visuais, que vocês vão ver na nossa série de casos, foi a principal queixa. O tinnitus pulsátil, que acaba também que esse paciente do tinnitus, só quem tem um paciente desse no consultório sabe como é uma briga, né? O neurologista manda para o otorrino manda para o neurologista, um manda outro para o neurocirurgião. É um paciente deprimido, é um paciente que a gente não consegue entender direito a causa disso, mas a gente sabe que está relacionado à patologia venosa, né? O edema de papila, e alguns pacientes podem ser assintomáticos, né? Então, esses aqui são os critérios diagnósticos. Eu vou esmiuçar isso para vocês poderem entender. Então, no clássico, a gente tem, para ter critério diagnóstico, papiledema, né? Depois, a gente tem que ter um exame neurológico normal, exceto pela paralisia de nervo craniano. Então, paralisia de sexto nervo, vocês vão ver ali logo abaixo, já é um dos diagnósticos para a gente poder bater o martelo
e fechar esse diagnóstico. Então, a neuroimagem, o exame de ressonância magnética tem que ser normal, né? E a punção licórica também, o líquor tem que ser um líquor normal e a pressão de abertura tem que estar acima de 25. Então, assim, não tem como você fazer diagnóstico de pseudotumor cerebral se não tiver punção lombar, tá? Então, os critérios necessários é o papiledema, isso são imagens nossa, né? O paciente com um exame neurológico normal, exceto pela paralisia de sexto nervo, pode ser uni ou bilateral, um achado de ressonância normal. O líquor tem que ser aquele líquor normal, sem aumento de proteína, sem nenhum outro fator de alteração, banda oligoclonal, tudo isso, né? E a punção lombar tem que ser uma punção lombar com uma pressão de abertura maior que 25 centímetros de água, tá? Punção lombar, sempre a gente tenta fazer no paciente calmo, em decúbito lateral, fazer com o rigor do que tem que ser feito a punção lombar. Porque às vezes a gente faz aquela punção rápida no corredor, no ambulatório, e aí a gente às vezes pode ter um resultado falso negativo ou falso positivo. Então isso é fundamental para a gente poder chegar ao nosso diagnóstico, né? E aí, quando a gente tem isso, eu estava falando do diagnóstico com papiledema. Sem o papiledema, a gente tem achados radiológicos, que é a célula vazia, né? Você tem o flattening do globo ocular, o aumento, né, do espaço subaracnoideu perióptico e a estenose de seio. Então, os pacientes sem papiledema, que tiver uma alta suspeição, tem que ter 3 desses critérios. Tá? Tratamento. O objetivo final é diminuir a pressão intracraniana, né, para a gente poder preservar a visão. Nessa revisão, a gente não conseguiu ver exatamente qual é o melhor tratamento para esse tipo de paciente. Mas tratamento médico, sempre a primeira opção. Né? Perda de peso é fundamental e o tratamento medicamentoso. Acetazolamida, topiramato é a primeira linha. Esses pacientes... com esse tratamento, a gente consegue resolver o problema dele em até 3/4 das vezes. Então, assim, o tratamento clínico, normalmente, ele é efetivo. Um detalhe que eu vou falar mais à frente é, quando a gente vai fazer a medição de pressão venosa, de tudo isso, nos pacientes com estenose, a gente tem que ver qual dose de medicação que ele está usando, porque a gente pode ter um falso negativo nesses casos. Eu vou falar isso mais à frente. Tá? O tratamento cirúrgico, a gente tem a fenestração do nervo óptico, que é feito pela oftalmologia, os shunts, que eu vou falar rapidamente, né? Então, a gente que tem contato muito com o neurocirurgião, sempre tem uma discussão se o shunt ele é feito por DVP, né? Ventrículo peritoneal, ou lombo peritoneal. Vou mostrar para vocês que a lombo peritoneal ela é superior, tá? Cirurgia bariátrica também, o stent de seio e a expansão cranial externa, né? Que você faz uma craniotomia bilateral e drila a face interna do osso. Então, aqui, nessa revisão sistemática, a gente teve os pacientes submetidos ao shunt, 68% de melhora no campo visual, né? Quase 70% de melhora da dor de cabeça e 78% de normalização do papiledema. Mas olha o índice de falha em 12 meses, quase 40%. É aí que a endovascular ganha, é aí que a gente ganha, porque o nosso índice de falha nos pacientes bem selecionados é menos de 2%, tá? Então, rapidamente falando comparando a derivação ventrículo peritoneal com lombo peritoneal, né? A lombo peritoneal ela é melhor porque ela tem uma taxa menor de revisão, uma taxa menor de falha em 12 meses. Mas mesmo assim é 37,5%, é bem elevada. Todo mundo que já teve um paciente desse tipo sabe como é difícil você manejar esse tipo de shunt, né? E aqui a vedete da nossa aula, que é o stent de seio. Ele é mais eficiente, né, das terapêuticas em relação ao outcome visual, né? Ele melhora em 87% o papiledema, em 72% os distúrbios de campo visual, tem um alívio importante da dor de cabeça, né? E aqui, a taxa de complicação é 9,4%, com taxa de complicação severa 2,3%. Então, a gente realmente está caminhando bem, né? Então, assim, a conclusão desse artigo de revisão sistemática é que esses pacientes têm que ser vistos em conjunto. As derivações ventriculoperitoneais, os shunts, eles melhoram mais agudamente o quadro do paciente, mas a longo prazo vai precisar de uma revisão. O stent, quando bem indicado, ele melhora isso em mais longo prazo, né? Mas a gente consegue ter um bom resultado em relação a isso. Então, assim, qual é o nosso fluxograma?
O paciente com diagnóstico preciso de hipertensão intracraniana idiopática. Eu estou falando isso preciso porque realmente a gente que trata, a gente tem que estar junto com o clínico, com o neurologista, ou com quem fizer o diagnóstico, para a gente poder correr atrás para estar tudo direitinho, né? O paciente que já está refratário ao tratamento clínico. Tem paciente que você consegue resolver na maioria das vezes só com remédio, tá? Aí a gente faz o aspirina e clopidogrel 5 dias antes, leva o paciente para fazer o exame, né? O exame é feito sob anestesia local, isso é muito importante, porque se você fizer sob anestesia geral, o propofol diminui, você tem redução da pressão intracraniana e esses pacientes podem vir um falso negativo. Então, o exame de manometria tem que ser feito sob anestesia local. E caso o paciente tenha um gradiente maior do que 8, no mesmo momento ele já está antiagregado, a gente transforma isso, converte em anestesia geral e faz o tratamento da angioplastia. O setup que a gente tem usado hoje, a gente usa um acesso radial 5 frentes para poder ter o controle, né? Um acesso femoral 8 frentes, uma bainha longa e um microcatéter, tá? É esse o setup que a gente usa para poder conseguir fazer a medição de seio, tudo isso. A gente liga isso, o microcatéter, a gente liga no equipo de PAM, o anestesista vira o monitor para a gente, ou dependendo do local, já está um monitor dentro da visão, e a gente vai fazendo a medição das pressões venosas, tá? Depois que a gente identificou isso, o que a gente vai fazer? A angioplastia. A angioplastia, a gente vai usar o stent aclino, tá? Que ele é um stent que ele tem uma geometria assimétrica, né, para poder melhorar a posição dele na parede do vaso. Ele é um stent de célula fechada, né? Então, pelo fato dele ser célula fechada, a gente consegue reencapar ele em 90%, até 90% da liberação. Eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui dele, né? Ele tem essa parte distal dele, é bem leve para poder... Ele faz uma abertura para poder ter uma boa posição à parede do vaso e tem uma superfície eletropolida para poder melhorar a navegação dentro do micro, né? Quem já usou sabe como é leve o stent. Eu vou mostrar os vídeos para vocês aqui, vocês vão ver. Então, o stent Aclino Flex, ele é compatível com o Micro 27, né? Com Neuroslider, com Headway, com XT. Isso aí não faz muita diferença. Ele tem 3 patinhas, 3 marquinhas proximais e 3 marquinhas distais. Essa imagem que a gente vê, essa imagem no modelo de fluxo, então a gente vê aqui o fio de entrega, as 3 marcas proximais, as 3 marcas distais, um fio, que isso aqui é interessante, porque ele é o meio do stent, tá? Então aqui a gente consegue ter uma noção exata para saber onde a gente vai liberar, isso é muito visível, eu vou mostrar para vocês num caso. E aqui a parte proximal e aqui o ponto de não retorno, tá? Então, pelo fato dele ter essa assimetria geométrica, ele consegue se expandir bem na parede do vaso, né? Com uma boa remodelação no vaso, principalmente do lado venoso. Aqui são as imagens exatas que eu tinha falado para vocês. Então, o ponto distal, o meio do stent e o ponto de não retorno. Lembrando, ele é reencapável até 90% das vezes, tá? Ele é um stent de tem uma baixa cobertura de metal, então ele é um stent muito pouco trombogênico. A gente usa o sistema de antiagregação com aspirina e clopidogrel por 6 meses. 6 meses depois a gente não faz nenhum exame de controle, a gente remove o clopidogrel. Agora, a nossa série de casos, a gente começou a fazer isso em maio de 2024, a gente teve 7 casos, foram 6 mulheres e 1 homem. Os principais sintomas eram dor de cabeça, queixa visual e 2 pacientes contínuos. Os tipos de estenose: 5 estenoses intrínsecas, que é aquela granulação de Pacchioni, e 2 estenoses extrínsecas. Uma, eu vou mostrar para vocês, era um tumor que fazia uma compressão extrínseca. O tamanho do stent que a gente usou era o stent 840, em quase todas as vezes, né? Então, o resultado da nossa série, a gente conseguiu liberar o stent em 100% dos casos, né? Com melhora, vocês vão ver depois que a gente libera o stent, a gente vai e faz a manometria novamente e a gente já vê uma normalização da pressão no pós-liberação imediato, né? A melhora das dores de cabeça melhoraram em 5 pacientes, as queixas visuais melhoraram em todos e o tínito em todos também, com 0% de complicação, tá? Agora vamos aos casos. Então, é uma paciente de 45 anos, obesa, com perda visual e uma pressão de abertura de 38.
né, tinha uma história de ter uma estenose no seio transverso sigmoide direito com gradiente de 10. Então, aqui a gente consegue ver, né, aqui estava com 22 a pressão, aqui 12, né, e aqui é o stent visível dentro do microcatéter. Então, a gente tem aqui a parte distal, os 3 marcadores, o meio, a parte proximal e a parte do fio de entrega proximal, tá? Depois, isso era uma estenose intrínseca, né? Era uma granulação de Pacchioni. No final, a gente vê o stent liberado, um stent bem visível. A gente navega com o micro dentro dele para poder fazer as medições de pressão novamente, sem maiores problemas, com uma pressão de abertura de 12 no final, né? Uma pressão venosa de 12. Segundo caso também, olha como se repete, mulher, jovem, obesa. Esse é o paciente que vai chegar no consultório, né, com dor de cabeça, perda visual, com uma pressão de abertura de 28 também, com uma granulação de Pacchioni grande, fazendo esse efeito aqui de estenose dentro do seio, né? Então, a gente teve aqui uma diferença, um gradiente de 15, né? E aqui a gente vai ver a navegação do micro através da granulação de Pacchioni. E qual o grande diferencial? É no próprio micro 27 que o stent vai subir. Então, isso vai muito fácil. Eu vou mostrar como o stent sobe para vocês de uma maneira bem leve, bem soft, tá? Aqui também, novamente, o stent liberado, uma pressão de 11 também, tá? Um outro caso, nosso único homem que foi feito, nosso único homem da série, era um paciente que não tinha sobrepeso, mas tinha dor de cabeça e perda visual, com uma pressão de abertura de 40, né? Com uma estenose de transverso sigmoide. Aqui era a pressão no ponto estenótico, mas ó, a gente tentou tratar ele antes da gente usar o Aclino, a gente tentou tratar com stent carotidiano. Olha como ele não sobe. A gente botou um catéter de acesso distal lá embaixo, a gente tentava subir esse stent de tudo quanto era jeito. Por conta dessa curva, por conta da angulação do bulbo da jugular, a gente não conseguiu tratar esse paciente. Quando a gente já começou a utilizar o Aclino, a gente consegue ver a facilidade com que o micro cruza a lesão, tá? A liberação do stent e a pressão final de 14, uma pressão final totalmente aceitável, né? Então, assim, por ser um stent muito leve, a gente consegue tratar esses pacientes que têm um bulbo de jugular muito angulado. Esse outro caso é um caso interessante, que é de uma paciente de 42 anos, que ela também tinha perda visual e dor de cabeça, e ela tinha um meningioma que tinha sido operado, tá? Aqui a gente vai conseguir ver, essa paciente tinha uma meningiomatose, mas a gente vai conseguir ver, vou mostrar aqui, não, tá? Isso era uma compressão extrínseca. Então, a paciente foi submetida à microcirurgia e continuou. Aqui é o controle pós-operatório da lesão, a lesão totalmente retirada, né? E aqui a gente consegue ver também alguma coisa ainda espremendo ali o seio, né? Então, a paciente manteve os sintomas, continuou com a visão borrada por ter sido uma lesão na hora occipital. Ficou meio nebuloso ali, mas quando ela foi no oftalmologista, ela tinha o campo visual mais sensível para pseudotumor cerebral. É isso, é o aumento da mancha cega. O paciente tinha um aumento da mancha cega, voltou para a gente fez a punção lombar, né? Que a gente não ia fazer a punção lombar num paciente com um tumor intracerebral, por conta de hipertensão intracraniana, tudo isso. Foi feita a punção lombar após, né? Uma punção de 30. O gradiente ali foi 10, então a gente identificou esse ponto como ponto de estenose, tá? E aqui a gente olha como o micro 27 navega bem, lá em cima a gente fazendo a manometria e o stent subindo, tá? Vocês vão ver aqui o stent subindo de uma maneira bem lisa, tranquila, sem força. Com isso a gente consegue resolver problemas mais distais. Imagina ter que colocar um stent de carótida daí, independente do stent que for. Acho que a gente não vai conseguir tratar esse paciente, né? Aqui a liberação do stent também é basicamente pullback. Você posiciona o stent onde você quer, trava o micro e faz um pullback dele. O stent abre muito bem. A gente não costuma fazer balonamento dos stents no pós. Esse caso específico, porque pela gente ter identificado um ponto mais estenótico ali, a gente resolveu subir para fazer uma angioplastia, tá? Aqui é o balão que a gente subiu, um Sympass,
e no ponto estenótico. Uma dica que tem em relação a isso: se achar que vai ter que fazer troca, pode subir com uma guia que tenha docking para fazer troca. Nesse caso, a gente usou a guia da Fenox, tá? Porque aí já tinha o docking, a gente já fez a troca para subir o balão. E aqui o balão inflando, a gente tendo a certeza, um balão 720, que era o maior que tinha, tá? A gente inflando, tendo a certeza que o stent estava totalmente aberto. Controle final. Tá. É isso. Com a resolução dessa estenose e a melhora do paciente quase no pós-operatório imediato dos sintomas, principalmente alteração visual. Os pacientes melhoram muito rápido, tá? Então, assim, o número de casos de hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral tem crescido cada vez mais. A gente tem que fazer o diagnóstico, isso é nossa responsabilidade também. A gente não é só cirurgião, a gente tem que saber fazer o diagnóstico, a gente tem que conseguir ter o diálogo com o pessoal para a gente poder chegar à conclusão do que é melhor para o paciente, né? Essas alterações anatômicas que a gente tem, que causavam muito problema para a gente, para poder tratar isso com esses stents de carótida mais pesados, é um desafio no nosso dia a dia. E com a Clino, isso mudou. Então a gente consegue, de uma maneira geral, tratar bem os pacientes e com bons resultados. Bom, muito obrigado. Era isso.